Igualmente, amada. É sempre um prazer te visitar aqui nessa página incrível que você tem aí, nesse trabalho que você É, constrói. aí eu falei que a gente não se aguenta ficar muito tempo sem fazer live, começa a dar um Um ciricutico, comichão, assim. sim, né? Dá um comichão, sim, né, gente? E tem tanta coisa pra gente falar nessa vida de lives, né, Patrícia? Por É exemplo, verdade. dívida é uma coisa importantíssima, pessoal. Vocês já pararam para pensar isso? Por que que você tem dívida? Por que que vira e mexe você tem dívida? Aí quem mais tem dívida? Como que era a sua mamãe? Como que era o seu papai? Como que eram seus avós? Isso. Qual que é a mensagem? Porque a dívida, inclusive, ela pode ser constelada. Olha que maravilha. A gente pode colocar a dívida no campo. Sim. A gente pode perguntar para a dívida: ó dívida, por que você está aqui? Para E aí onde as você pessoas olha, trazem né? para onde você olha. E aí as informações são valiosíssimas, né, Patrícia? Sim. Ô, Jardel, você sabe que, não por acaso, né, porque não existem acasos, essa semana eu recebi um tanto de coisa ligada à dívida de empresa, pessoas com endividamento, o próprio governo, né, saiu um relatório aí de um gasto absurdo. E a gente vê uma campanha, né, que foi feita pelo próprio governo para trabalhar as dívidas das pessoas. Quantas pessoas foram lá, arrumaram o nome só para se endividar de novo? Como esse movimento é sério? É. Quantas vezes eu tenho certeza que você também atende pessoas que vêm com queixa de dívida, faz-se um trabalho de estruturação, a pessoa sai daquele lugar, no ano seguinte está o ser no buraco de novo. Porque tem algo muito maior por trás disso, né, Jardel? Sim, e eu lembrei também aqui, em Paulínia, na cidade que eu moro, eles têm um programa, esqueci o nome, mas é um programa da prefeitura assim. De tempos em tempos, eles fazem um programa que quem tem dívida vai lá, aí eles tiram Sim. todos os juros e negociam para pagar de maneira facilitada. Ad Eu não sei se tem eterno, isso aí. né? Prefeitura É, é, normalmente é ad eterno, que eles negociam o pagamento. sim. Aí, não sei se isso tem aí na sua região também, mas Então, tem né? aqui. Só que o que acontece? Ao invés disso ajudar as pessoas que realmente precisam, virou costume na cidade a pessoa falar assim: ah, eu não pago dívida esperando. Quando vier o próximo o programa da prefeitura, aí eu divido em mais vezes. Olha como a gente tem Exatamente. inversão do objetivo, né, Exatamente. Patrícia? E assim, um desrespeito, né? Você sabe que eu tenho o Devani, que é meu sócio em alguns projetos aqui, e ele é especialista em finanças, trabalha em banco. Aí ele fala, Patrícia, eu fico vendo, a pessoa vem, fazemos todo um trabalho para ela conseguir aquele financiamento. De repente está a pessoa ou querendo dar o tombo no banco, ou querendo entrar com uma medida judicial falando que o juro é abusivo, sem entender que naquele momento aquilo salvou o negócio dele, sem Isso. ter o respeito pela instituição que te permitiu, né? Porque, ou seja, você aceitou naquele momento essa condição. As pessoas não percebem isso e não percebem como se emaranham, né? Vão entrando nesse lugar, né? Essa dificuldade com esse processo de sair da dívida. Isso nós estamos falando de banco. Fora as pessoas que pegam dinheiro emprestado com um amigo e perdem a amizade e o dinheiro, né? Não é? É, emprestar dinheiro, a gente não recomenda, né, Patrícia? Não recomenda emprestar dinheiro porque a chance de você perder a amizade é muito Sim, grande. E se for familiar, a chance de você criar um problema na família seríssimo é muito grande. exatamente. Existem outras formas de você ajudar o seu amigo endividado, e uma delas é encaminhar essa live depois para ele. Por quê? Porque Exato. ele precisa entender o seguinte, que a pessoa que se endivida, o mecanismo, vamos chamar assim, né? O mecanismo da vida dela não está funcionando. Porque se tivesse funcionando, é bem aquela conta de padeiro básica, assim, né? Conta de bar, que é Uhum. assim. Quanto que eu ganho por mês? 5.000. Quanto Sim, que eu gasto por mês? 4.000. Bom, bom. Por quê? O que eu gasto está menor do que eu ganho, eu estou no azul.
Como que sim, eu, como que a dívida surge? Se eu ganho 5 mil e eu estou gastando mais de 5 mil. Então não adianta você dar dinheiro para o seu amigo, por quê? Porque ele vai pagar esse saldo devedor dele, mas como ele continua ganhando 5 mil e gastando 6 mil, é uma questão de tempo até ele ter outras dívidas, né, Patrícia? exato, exatamente. E aonde é engraçado, hoje mais cedo, eu fiz um atendimento, é uma paciente minha terapêutica, e aí ela estava me contando, trouxe assim uma dor de uma amiga que eles emprestaram dinheiro e que aí o marido não cobrou, não cobrou, não cobrou, chegou numa hora cobrou. Assim, sutilmente cobrou, e esses amigos se distanciaram, hoje mal se cumprimentam. Como isso acontece? Mas aí ela trouxe também, ela é a pessoa mais próspera da família. Então, ela foi para esse lugar, levada pela culpa, porque você sabe que a gente tem esse movimento, né? A má consciência tem o elástico da culpa, né? Fica nos puxando toda hora para esse lugar. Ela foi para esse lugar de ser a grande provedora. Isso. Então, nem ela tem coragem ela não tem coragem de cobrar aquilo que empresta para os irmãos, para as pessoas da família, mas por outro lado se sente incomodada deles também não fazerem um movimento de honrar essa dívida. Então, é um incômodo que cresce como uma pessoa no meio da relação, né? Isso. A gente vê muito Existe isso. uma, existe uma crença, pessoal, que algumas pessoas têm que é assim, ó, se eu ganho mais, eu tenho a obrigação de dar para meus irmãos que ganham menos, que dá para meus primos que ganham menos. Em algum momento essa crença foi colocada ali. E aí essa pessoa que ganha mais, quando essa pessoa que ganha menos vem pedir dinheiro, ela se sente na obrigação de dar, e essa pessoa acha que ela tem que dar mesmo. Uai, Exatamente. uai, você ganha. Eu vou falar que nem de Uai, mãe, né? Uai, foi ótimo. uai, você ganha 10 mil, eu ganho 3 mil, dá um dinheirinho para mim. Só que você ganha 10 mil porque você estudou, você batalhou, você trilhou o seu caminho, você ganha o seu salário de 10 mil que é seu. Essa pessoa que ganha 3 mil também trilhou o caminho dela, às vezes ela não quis estudar, ela não Sim. quis se dedicar e ela ganha 3 mil e tá cada um aqui no seu destino. Uhum. Não existe nenhum tipo de obrigação de quem ganha mais de dar para quem ganha menos, né, Patrícia? Sim. E é interessante como isso é impactante dentro do sistema. A gente trouxe a questão dos irmãos, mas nós também encontramos casos onde os pais acham Isso. que os filhos, né, têm que pagar a conta. Eu tenho uma cliente que, se o marido compra para a casa deles um micro-ondas, tem que comprar igual para a casa da mãe, senão a mãe burra, né? Nossa. E existe todo um movimento. E aí o que acontece? Estão absolutamente endividados, porque quando a gente foi abrir a história, né, eles vieram para uma questão de trabalho financeiro. Quando a gente foi abrir a história e planilhar, o comprometimento deles foi para realizar o sonho dos pais dela. Isso. Foram muito além daquilo que eles davam conta, ambos com um emprego muito bom, só que ao invés de olharem para o próprio sistema, que é aquilo que precisa, né, de regar, adubar, colocar estaquinha para crescer, foram pagar uma dívida que Isso. inacreditável vão ter com o pai. E aí estão numa situação muito complexa para sair dela. Sim. Então, acho que é importante a gente comentar. Primeiro, dar as boas-vindas, né, às pessoas que estão entrando Sim. agora. É uma grande honra ter vocês com a gente no horário de almoço. Possivelmente vocês estão almoçando agora ouvindo a gente. Espero que essa live não atrapalhe o seu apetite com as coisas que a gente vai falar aqui. Acho que é importante, primeiramente, a gente definir o que é dívida, né, Patrícia? Então, assim, as pessoas confundem muito dívida com financiamento. Uhum. Quando você financia, você não está em dívida se você estiver pagando. Pessoal, financiamento é uma troca. É uma troca. Então, por exemplo, a Patrícia é um banco. E eu quero comprar um carro, por exemplo, de 60 mil reais. Aí eu vou lá na concessionária, aí a concessionária fala assim, olha, 60 mil reais o carro. Aí eu falo assim, eu não tenho 60 mil.
Aí eu falo assim, Banco Patrícia, você me empresta 60 mil? O Banco Patrícia diz, sim, Jardel, mas você vai me pagar 60, você vai me pagar 90 mil. 120. Os 60 mil, você vai me pagar em vários anos ali, Uhum, e no total, você vai me pagar 90 mil. uhum. Aí eu falo assim, mas por quê? Se você me dá 60, por que eu tenho que pagar 90? Aí ela fala assim, porque esses 30 mil é o custo do dinheiro. Então, Exato. é o custo. Então, tá tudo bem. mas eu não quero. Então, não compro o carro. Simples assim. Exatamente. Sim. Ah, mas eu não quero pagar juros. Então eu vou ficar anos sem carro, pegando ônibus, na chuva, no vento, tal, até eu ter 60 mil para lá e comprar à vista. Uhum. O que não faz sentido, porque você pode comprar agora, pagar em mais tempo, sim, mas é o preço de você não Amenizar, ficar tomando chuva. amortizar, se organizar financeiramente, Isso. diminuir esse valor de juros, né? Esse custo do dinheiro através do tempo diminui se você vai amenizando e Isso. amortizando a dívida. Tem N possibilidades, ao invés de falar mal do Banco Patrícia, aproveitando o seu exemplo. Exatamente. Aí o que acontece? Qual que é a postura sistêmica, tá? Para vocês que estão assistindo a gente. É eu olhar para a Patrícia e dizer assim: sou muito grato, Patrícia. Ó Banco Patrícia, eu faço uma reverência a você e te agradeço. Por quê? Porque através de você eu consegui um carro. Sem Uhum. você eu não conseguiria um carro. O que muitas pessoas fazem que não é sistêmico? É eu falar mal da Patrícia. Nossa, olha só o Banco Patrícia, que absurdo. Olha o Me tanto de cobrando. juros. Me cobrando. Como assim? Olha que absurdo. Por que certas pessoas fazem isso? Então vamos lá, voltando. O que não é dívida? Não é dívida é assim. Eu fiz um acordo com a Patrícia, eu pago uma parcela de R$ 500 por mês. Então todo dia 10 eu vou lá, pago a parcela. Ok? Ela vai lá, amortiza uma parcela e tá tudo bem. Dois adultos, eu e o banco, dois adultos. E aí, eu sou uma pessoa endividada? Não, porque eu estou cumprindo com a minha obrigação. Agora, se eu atraso as parcelas, aí eu gero uma dívida, porque eu não estou cumprindo com o meu A minha combinado. parte nessa relação. E aí o que acontece? Por que esse que é importante, é a grande chave dessa live? Por que eu atraso de pagar a Patrícia? E gera uma dívida para mim mesmo. Aí tem uma explicação sistêmica que às vezes é muito profunda. Sabe por quê? Porque às vezes eu não pago a Patrícia e vou para a praia Sim. e, e compro. Eu compro uma geladeira nova para minha casa, mas como que eu comprei a geladeira nova se eu não tinha esse dinheiro para comprar? Porque para comprar essa geladeira eu não vou ter o dinheiro para pagar a dívida. E aí tem uma explicação é, profunda sobre isso, né, Patrícia? Por que será que as pessoas escolhem ter dívidas? O que você acha? Aqui alguém falou porque não é prioridade, mas você está falando aí, eu estou rindo porque eu lembrei de um caso de uma questão de uma dívida de pensão alimentícia, que é algo ainda muito mais profundo do que uma dívida de um financiamento, né? Que aí envolve o filho, o lugar do pai, o lugar da mãe, a responsabilidade, esse compromisso assumido, né? Enfim. Mas aí a pessoa devendo há não sei quanto tempo, ele despelejando para notificar, né? A questão da pensão, ele me posta no Instagram uma foto com um prato de camarão numa praia com a legenda: se um dia fui pobre, já me esqueci. Ah, ela printou na hora, colocou no processo. Ou É, seja, a pessoa não tem nem noção, não né, tem. dessa responsabilidade. E aí isso tem várias coisas, né, Jardel? Porque tem um aprendizado sistêmico, né? Eu assisti alguém fazendo dessa forma. Tem o lugar da criança, que você falou muito bem. Eu pago a conta, o banco me empresta e somos adultos nessa relação. Porque a criança sempre acha, alguém tem que me dar alguma coisa e eles não têm mais obrigação. Sabe que uma vez, até aproveitando esse gancho da criança, um dos nossos mestres, né, da constelação e do pensamento sistêmico, falou para mim assim: o Brasil ele tem uma energia de criança. Até Aham. hoje eu escuto gente falando que Portugal roubou o ouro do Brasil. Até hoje eu vejo pessoas. E ele trouxe uma fala tão interessante que ele disse assim:
As pessoas que mais pedem para eu fazer condição diferenciada, dar um jeito e não sei o quê, são os alunos que vêm do Brasil. Nós temos um campo muito interessante a gente falar sobre isso, Eu que a acho, eu gente acho. acha que alguém está sempre devendo, que o governo tem que fazer alguma coisa para a gente. Eu não quero pagar imposto, mas eu quero que o governo faça. Eu não quero fazer a minha parte, né? Por exemplo, eu pego o lixo e jogo na rua. Aí vem uma enchente, não tem onde escoar a água, porque o bueiro não tem condição de passar a água, de tanto lixo que tem. De quem é a culpa? Do governo. Mas eu Aham. não penso que fui eu, foi o meu lixo, mal trabalhado, mal processado, né? Descartado de uma forma irregular, que contribuiu para isso. Nós precisamos Perfeito? olhar no endividamento a nossa responsabilidade. Alguém colocou aí. E quando a gente está numa situação de adoecimento e não tem condição de pagar, e não tem forma de pagar, na primeira possibilidade, primeiro fale com a pessoa para quem você deve. Fale, Isso, fale. isso. O adulto fala, devo, não nego, vou te pagar dentro da minha condição. Negocie que seja R$ 100 para você fazer o pagamento. Se faça presente no seu adulto. E- Eu atravessei um processo, Jardel, muito sério. Quando meu avô adoeceu, eu falo que eu só não vendi droga e o corpo. O resto eu vendi. Sim. Juro! Jardel, o meu computador eu rifei 3 vezes. Graças a Deus, os números que saíam nunca eram os que tinham sido vendidos. Acho que eu rezava tanto para aquela loteria, sabe? Mas assim, a gente entrou num espiral de endividamento desse processo, porque o meu avô adoecido, a gente precisando, caríssimo, ele ficou acamado muitos anos. Não tínhamos condição nenhuma. Um médico hoje custa R$ 350 a consulta, para ir em casa é 1.000. Aham. Não é? Então, realmente, respondendo, eu perdi o nome dela, mas Sim. respondendo essa questão do adoecimento, a gente entende, e o sistema entende, que naquele momento eu não tenho condição. O que não se pode fazer é pegar esse adoecimento e essa condição e colocar como justificativa, como uma barreira de proteção ao seu endividamento. Porque aí Perfeito. você fica, porque eu estava doente, porque eu não podia. Mas e agora? Agora você pode? Talvez você não possa pagar 1.000, mas você pode pagar 100, você pode pagar 50. Se posicione como adulto diante do seu credor. Isso faz toda a diferença, Sim, né? perfeito, é isso mesmo. Voltando ao exemplo hipotético que eu dei, né? Então eu quero um carro, aí eu chego para o Banco Patrícia, peço, ela fala, tudo bem, eu te dou R$ 60.000 e você vai me pagar em tantas parcelas e no fim vai dar 90. E eu falo assim, não, Banco Patrícia, eu quero que você me empreste R$ 60.000 e me cobre 60 parcelas de R$ 1.000, sem juros. Por que que eu falo isso? Aí a Patrícia vai dar risada, né? Ela vai achar até que é brincadeira. Mas por que que eu acho que o Banco Patrícia tem que me vender em 60 vezes de R$ 1.000 sem juros? Porque eu sou uma criança. E eu Uhum. acho que a Patrícia é minha mamãe e meu papai, porque mamãe e papai emprestam sem juros. Sim. Banco é adulto, banco não empresta sem juros. Eu vivo isso no meu curso, viu, Patrícia? Eu estou lançando agora os cursos de formação. Estou com 4 cursos de formação, né? Formação em constelação familiar, formação em movimento de reconexão da alma, que é um tratamento espiritual, pedagogia sistêmica e organizacional. Está lançando agora e é tudo pelo Hotmart. E Uhum. aí o Hotmart é isso, tem o preço cheio à vista e você pode dividir em até 12 vezes e quanto mais você divide, mais tem juros. Mas esses juros, esse arranjo eu nem tenho acesso, é o Sim. próprio Hotmart, né? Beleza. Aí chegam alunos e falam assim: não, eu quero que divida sem juros. Por que, que é o mesmo princípio, é o mesmo princípio que eu estou dando aqui do banco. A pessoa ela acha que o Hotmart tem que ajudar ela. Mas primeiro que não é sistêmico, tá, pessoal? Uma pessoa pega e paga à vista. Ela tem esse dinheiro.
essa outra pessoa, ela não tem esse dinheiro, então ela vai pagar em 12 vezes. Uhum. Se o Hotmart cobrasse a mesma coisa, ele não estaria sendo sistêmico com essa. Exatamente. Até porque essa ia falar assim, uai, se eu pagar à vista ou em 12 vezes sem juros, eu vou pagar em 12 vezes. E aí, não faria nem sentido pagar à vista, né, Patrícia? Exatamente. E a gente vê muito isso, né? Nossa Senhora. Eu acho graça, assim, às vezes as meninas me mostram algumas conversas, né? Então, tem gente que você manda, a gente tem os nossos cursos tudo organizado em PDF, bonitinho, você manda e a pessoa retorna. Eu vou pagar assim, assim, como se não, mas você não está entendendo. Você pode pagar e eu ponho um monte de forma: Pix programado, Uhum. parcelado no boleto, cartão e à vista. E, claro, todos eles têm o custo do dinheiro. À vista é uma coisa, em 10 vezes sem juros é outra coisa, né? E aí, Jardel, a pessoa vem nesse lugar, né? Não, eu vou pagar dessa forma. Você sabe, Isso. eu negocio muito com os meus alunos. Eu tenho alunos que nós temos 16 cursos no Instituto. Tem Uhum. alunos que já fizeram todos. Então, é uma pessoa que eu conheço Sim, já investiu em confia. mim, já confiou, já tivemos trocas saudáveis. Então, aí eu posso fazer uma negociação com essa pessoa. Alguém que chega, igual a gente teve caso, que adquiriu 3, 4 cursos, fizemos combos, Sim. porque é um outro tipo de investimento. Aí, Agora, querer precificar aquilo que o outro faz e entrega é um desequilíbrio tão não é gigante sistêmico. na relação que a pessoa não sai do lugar e não entende Não, por quê, não é? não, isso não é sistêmico, tá, pessoal? Pedir desconto não é sistêmico. Isso é uma coisa que eu aprendi depois que eu virei constelador, Patrícia. Porque eu ficava pedindo Uhum. desconto. Ah, Só que quando a gente pede desconto, então você vai lá comprar uma camisa. Aí quanto que é a camisa? É R$ 100. Faz por 80. é, Aí o vendedor vai lá. O que você está fazendo? Você está precificando o produto do outro. E sim, se é um vendedor sistêmico, ele vai falar assim: não, não, porque o preço é R$ 100. Se eu vender para você por 80, eu não estou sendo sistêmico com meus outros clientes que pagaram 100. Mas eu posso exatamente. facilitar seu pagamento. Você quer pagar em duas parcelas de 50? Isso sim é sistêmico, né? Então a gente Exato. ficar precificando o outro, isso não é legal. Assim como a gente também dar desconto, também nos emaranha com os nossos outros alunos que pagaram o valor inteiro, né, Patrícia? Justo, exatamente. Uma coisa, e é interessante isso, Jardel, duas coisas que eu queria falar. O Giovanni colocou aqui, é não honrar o trabalho do outro profissional. O Giovanni, ele brinca que ele casou comigo, porque ele entrou e ele fez todos os cursos do Instituto e a gente brinca que nós somos casados. Mas, Jardel, é tão interessante esse movimento, né, que as pessoas fazem no lugar dessa negociação, desse querer pagar menos, desse querer colocar preço no lugar do outro, que depois, aproveitando até o fato de ser um lugar de aluno, depois essa pessoa não entende porque o trabalho não foi para frente, porque Exatamente. aquela profissão não fluiu. Precisa olhar como você tratou aquele que te deu a condição, o ensinamento para você ser um profissional. Você Sim, honrou isso, né? Quanto você honrou os compromissos anteriores para você hoje ter uma vida próspera? sim. Como você Fantástico. aprendeu que deveria ser isso, né? Porque a gente tem esse aprendizado. É. Né? A gente vê muitos casos aí, por exemplo, das pessoas que pegam o próprio financiamento com o governo, né? Que tem um financiamento, aí depois eu não sei como funciona, mas já tive colegas que tiveram isso, e aí passa um tempo, depois de formado, você começa a pagar, né? Aquele dinheiro vai financiar outra pessoa, Isso. vai possibilitar que outra pessoa. E aí essa roda segue girando, né? Porque o dinheiro está a serviço da vida. Se Sim, você com certeza. não honra o seu compromisso, você não se emaranha só na sua própria profissão, mas você se emaranha com todas aquelas pessoas que você indiretamente
está impedindo de ter a oportunidade que você teve, né? Perfeito. Eu acredito que as dívidas elas seguem também uma postura novamente de Sim, adulto e de dizer não para si mesmo e para os filhos muitas vezes. Então, voltando ao exemplo que eu dei da conta de padeiro. Então, assim, eu ganho 5.000, tá? Eu ganho 5.000 e eu gasto 6.000. Não está funcionando. A minha vida, ela está organizada de uma forma que não está funcionando. Então, eu tenho que dizer não para mim mesmo em certas sim. questões da minha vida para diminuir esses 6.000. Então, às vezes, eu vou ter que mudar de academia, ir para uma academia mais barata. Eu vou ter que, às vezes, ao invés de ter 2 carros, o casal vai ter que ter Eu, 1 carro. Às vezes, vai ter que mudar o filho de escola, ir para uma escola mais barata. Às vezes, vai ter que sair do clube. Esse casal ele precisa dizer não para si. Às vezes, essa viagem você não pode fazer. Ai, Patrícia, mas janeiro é tradição. Eu tenho que ir para a praia e colocar o pé no mar para é, descarregar, senão meu ano não pular as começa. ondas, tenho que Ô, pular as ondas. minha querida, você tem dinheiro para ir para a praia? Não. Exato. Então você não vai para a praia. Ah, mas eu preciso pisar no mar. Não vai. Sinto muito, mas esse ano você não vai. Você vai. Esse dinheiro da praia você vai pagar suas dívidas. E você vai começar um fevereiro muito melhor do que se você fosse pro mar, se Exato. endividasse mais ainda, começasse seu fevereiro já totalmente enrolado, né, Patrícia? Pega um baldinho, põe uma água, sal grosso, põe o pé e faz seu movimento aí de descarrego nesse lugar, né? Mas minha filha quer uma newborn de R$ 1.000. Nossa, Olha, você vai precisar falar para sua filha que ela não pode ter essa newborn de R$ 1.000. Ai, sim, mas eu vou traumatizá-la. Não, você vai mais traumatizá-la se você mostrar para ela uma realidade que ela que não é a realidade dela. Talvez ela isso, esteja numa escola, né, Patrícia, que todas as amiguinhas dela têm uma newborn, mas você não está no nível social daquela escola. Então, a sua exato. vida vai ficar totalmente enrolada enquanto você não tiver uma consciência da onde você está. Ou você reduz o seu padrão de vida, ou você ganha mais dinheiro. Um dos dois caminhos vai ter que ter. Uhum. Então, você ganha, né, você gasta 5.000. E você. Não, você ganha 5.000 e você gasta 6.000. Ou você diminui esses 6, ou você aumenta esses 5. São duas Isso. possibilidades. Aham. Porque também tem isso, né, Jardel? Aproveitando, até para falar sobre essas questões de entrega e de trabalho. Se eu quero mais, em algum momento eu tenho que fazer É mais, claro. não é? Sim. Então, eu quero, porque nós sabemos, vamos lá para o nosso trabalho. Nós sabemos que não é simples ter conteúdo todo dia, gravar live, gravar vídeo, não é? Não é simples. Não. E essa entrega não é simples, mas faz parte do nosso trabalho e do nosso propósito de crescer. Então, todos nós temos que ter a consciência de, aproveitando a padaria lá, o mercadinho do exemplo do Jardel, eu ganho isso, gasto isso, já exprimi tudo que eu podia espremer. Então, onde é que eu consigo uma segunda fonte de renda? O que é Perfeito. que eu posso fazer para aumentar o meu rendimento? Porque não adianta você querer fazer a mesma coisa e ter um resultado diferente. Isso não existe. Não tem como. Você seguir fazendo a mesma coisa e ter um resultado diferente. E isso conversa não só com quem é empreendedor. Você pode ser empreendedor dentro do CLT. Tem uma expressão que é intrapreneur, que é aquela pessoa que é empreendedor dentro do negócio. Então, olha, eu sou CLT. Olha para a sua empresa, onde você pode contribuir mais? Como você pode fazer a mais para ajudar o crescimento do seu patrão e, consequentemente, o seu? Porque as pessoas, hoje, Jardel, eu até depois vou te mandar um vídeo que há muitos anos eu usava em treinamento, que chama O Problema Não É Meu. Você conhece esse vídeo? Não, Ele é de nunca vi. 1900 bolinha, estou até com medo de entregar a minha idade. Mas a história é assim: uma pessoa está passando e ali tem na grama da empresa uma fagulhinha, um começo de incêndio. E ele fala: isso não é meu. E aí
esse negócio vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que a empresa pega fogo, porque não era problema de ninguém. E Sim. muitas vezes, do mesmo jeito que você trouxe o exemplo do banco, nós fazemos isso com o nosso empregador. Eu pego lá meu pai, minha mãe, jogo no meu patrão e acho que ele tem obrigação de fazer por mim e eu não tenho obrigação de fazer a minha parte. E Sim. aí eu pego esse empregador que às vezes me deu uma oportunidade de trabalho, porque eu estava procurando emprego há um ano. Aí consegue um emprego aquém do conhecimento. Entrou na empresa, começa a descer a lenha. E isso, gente, é uma espiral. Eu falo mal de onde eu trabalho, eu vou trazendo uma energia para dentro desse negócio, eu posso prejudicar grandemente a minha empresa, e quanto mais eu prejudico, menos eu tenho chance de prosperar, de melhorar o meu salário, né, de ter melhores condições. E mais do que isso, eu gero uma contaminação tão grande na minha própria essência que eu me torno aquela pessoa que anda com uma chuvinha só dentro dela. Eu não consigo emprego em nenhum outro lugar, porque eu tenho. Quantas vezes já eu participei de entrevista de emprego e a pessoa descia a lenha na empresa onde ela estava trabalhando? Isso, gente, é você prejudicar aquela pessoa que te entrega o dinheiro que leva a sua vida adiante. Sim. É você Até porque. desmerecer e desrespeitar o seu empregador, é um desequilíbrio profundo de troca, né, Jardel? Perfeito. A gente já está indo para a parte final da live, pessoal, e queria agradecer a presença de vocês. Queria dar umas dicas para as pessoas, Patrícia, sobre entender, tentar compreender melhor por que que você se endivida. E uma dica para vocês é você fazer a seguinte pergunta: o que acontece quando eu tenho dívida? Sim, Quais mudanças na minha vida essa dívida me traz? Por exemplo, nós temos pessoas que se endividam e aí, quando lá o cartão estourou R$ 10.000, o que que ele faz? Vai para o papai e para a mamãe. Aí o papai e a mamãe vai lá e paga esses 10 mil sim, reais. Então, essa dívida, às vezes, é a única forma de você se sentir amado pelo seu pai. Porque quando ele vai lá e paga os 10 mil, você sente que tem pai, que tem mãe que está cuidando de você. Isso é um exemplo para vocês, tá? sim, O que mais? Quando você tem dívida, você tem pessoas te ligando. Você tem pessoas atrás de você. Será que isso não te remete a alguma coisa? Será que você não se sente pertencente à sua família? Que é uma família de pessoas que têm dívidas. É a forma que você tem de pertencer. sim. Tem um exemplo, Patrícia, que eu constelei uma vez, que era um problema de pele. Um problema de pele que não passava, já tinha ido em dermatologista, já tinha feito de tudo, tomado corticoide. Aí veio. É assim, né? Quando nada resolve, chega para nós, né, Patrícia? Aí chegou para É constelar. verdade. Tudo que Dorflex não cura, chega para a gente olhar, né? Aí colocamos lá, eu coloquei no campo ela e o sintoma, né? A doença ali. E o que apareceu, Patrícia? Ela casou e o marido dela, eles tinham uma empresa familiar. Então, o marido, todos os cunhados, o sogro, a sogra, eles tinham uma loja de roupa gigante. Então, a família inteira trabalhava na loja de roupa e era gigante. Então, muitos outros funcionários. Como ela casou, automaticamente se esperava que ela também trabalhasse na loja de roupa. Por quê? É a família. Família, todo mundo Sim, trabalha na loja de roupa. E o salário do marido vem também dessa loja de roupa. Só que ela detestava trabalhar nessa loja de roupa. Ela achava muito chato trabalhar nessa loja de roupa. E quando ela começou a ter esse problema de pele, o que aconteceu? Ela tinha um motivo validado por médicos de que ela não poderia trabalhar. sim, Fala para mim quando que essa doença vai embora, pessoal? É assim, porque se for embora, ela automaticamente tem que voltar a trabalhar, que ela não quer trabalhar ali. exatamente. Quando que essa doença pode ir embora? É quando ela conseguir chegar para o marido e falar assim: meu amor, eu não quero trabalhar na loja de Quando ela roupa. for adulta, Isso, quando ela for adulta. Aí essa doença pode ir embora, porque a função da doença é deixar ela afastada. Por isso que eu estou dizendo para vocês, pergunte para sua dívida assim, ó, o que muda na minha vida enquanto você faz parte da minha vida? sim. O que você acha, Patrícia?
O Jardel, interessante, né? Você sabe que eu tinha até feito uma anotação aqui para a gente falar sobre a questão dos adoecimentos, sabe? Porque eu escrevi um texto, assim, acho que tem um ano mais ou menos, falando que as pessoas que crescem prejudicando os outros não prosperam. Sim, E aí alguém, ai, absurdo, conheço um monte de gente rica e super bem que prejudicou muita gente. Mas e a história dele? Como está o sistema dele? Os filhos dele estão com saúde? Ele está com saúde? A família é harmonizada? Porque muitas vezes nós adoecemos para pagar uma dívida. sim. Nós adoecemos para pagar alguma coisa. Então, eu tive um antepassado, um ancestral, o meu avô, que prejudicou alguém em algum lugar. Eu posso vir com um adoecimento que remete a essa dívida ancestral. E isso é muito sério, porque podem ser N situações. O Jardel acabou de trazer um caso aí muito peculiar que está ligado a endividamento, está ligado a esses processos anteriores. Agora, o que eu tem um exercício que eu gosto muito de fazer, que são 5 perguntinhas. Então, imagina que as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, tem lá. Eu quero, meu objetivo de 2024 é sair das dívidas. Vamos primeiro imaginar. Você acabou de perguntar como a sua ancestralidade lidou com o dinheiro. Porque se eu vendo um monte de gente que eu vi esconder atrás de armário, dentro de armário, para não receber cobrador, eu vou achar que aquilo é a normalidade. Se eu for diferente, né, eu posso sentir um reflexo enorme na minha própria culpa, nas minhas dinâmicas de boa e má consciência. Então, eu tenho isso. Como meu pai e a minha mãe agem diante da minha dívida? Você acabou de falar. A minha mãe está sempre pagando a conta? O meu pai sempre fez o movimento de me bancar, de fazer tudo aquilo que eu queria? Então, eu preciso olhar para isso. Depois, eu preciso olhar para aquilo que a gente chama de ganho secundário, né? O que eu ganho ficando na dívida? Né? Porque a dívida me mantém na criança. Como? O que eu tenho medo no meu adultecer? O que eu vou ter que enfrentar? E aí, por fim, uma perguntinha que eu gosto, que é a tarefa futura. Eu atendi uma pessoa que saía de uma dívida, entrava em outra, ganhava bem, Jardel. Saía de uma dívida, entrava em outra, saía de uma dívida, entrava em outra. E o que acontecia? Ela não conseguia dizer não para a família. Quando ela percebeu que ela estava nesse movimento, o que acontecia? Ela não podia falar não para a família. A forma dela falar não era mostrando que ela devia. Então, ela É, se endividava para dizer: não posso te ajudar porque eu também estou enrolada aqui. ela delegava o não. Ela não conseguia bancar o Exato. não, Se falar, o não não é meu, protegia tá? da É por causa da dívida. dívida. A É por causa da dívida dívida. Isso, se protegia. Então, se ela saísse da dívida, ela tinha que ter coragem de dizer não para a família, né? Coisas aí sim. para a gente olhar. Tem mais um exemplo que eu pensei agora sobre essa questão. O que a dívida me traz, né? Eu tinha um caso também que era assim, eram noivos eu não lembro, mas assim, 10 anos noivos. Credo. Aí chegou até mim, né? Mas por que você tá há 10 anos? Não, sabe o que que é? É que a gente tá pagando as contas, né? Primeiro a gente financiou um carro, aí a gente financiou o apartamento, eles estavam assim, sempre pagando. Por quê? Quando acabasse a dívida, eles casariam. Tinham que casar. É Só um exemplo que, de tarefa futura, né? só que vai demorar, porque imagina, vai ter que pagar o apartamento, vai ter que pagar os Sim. móveis planejados. Pessoal, não é assim, imagina. Só que aí, Casa o que está por mobiliada com trás? carro na garagem, né, Jardel? Lembra que O que está por trás disso? Um ou ambos não estão prontos para casar. Sim, Só que não consegue bancar o não, é o que a gente está falando agora. E aí o que que exato. faz? Fica terceirizando para essas dívidas. Olha quanta coisa, pessoal, importante que a gente está falando aqui, né? Sim. Qual que é o lugar da dívida na sua vida? Como que você se sente Do que endividado? O ela que te protege, aconteceria do que né? ela te protege? Isso é importante também, né? É. Porque Muito muitas vezes bom. ela protege de compromisso,
né? Ela protege. Quantas vezes, Jardel, a gente escuta, eu queria tanto empreender, mas meu nome está sujo. Eu queria tanto fazer não sei o quê, mas meu nome está sujo. Sabe? Vira essa barreira de proteção para a vida, para o adulto. Gente, adulto paga suas dívidas e se ele não tem condição naquele momento de pagar, ele negocia, ele conversa, ele vai no credor, ele faz um movimento, né? Ele E faz algo para sair desse lugar. E muitas vezes também nós precisamos chegar e falar o seguinte: eu lucrei nessa negociação e prejudiquei aquela pessoa. Eu preciso bancar que eu fiz, que eu errei, que eu prejudiquei alguém, né? Que eu peguei dinheiro com meu amigo e não paguei, que eu sim, arrebentei com a nossa amizade, mas também eu prejudiquei. Quando eu banco a minha responsabilidade, eu também ganho força. Assumir a minha parte também faz uma diferença, né, eu Jardel? acho que é fantástico isso que você falou e tem mais algo importante para dizer que é a dívida oculta também é dívida. Por que eu estou falando isso? Por quê? Se você sonegar imposto, vamos lá, você vende um serviço e aí Sim, você fala para o seu cliente assim, viu? Pode ser sem nota? Aí o cliente fala, tudo bem. Aí você vai lá e recebe sem nota. Você não está gerando uma dívida clara, oficial. Por quê? Porque você vai. Vamos lá. Você vendeu um curso aí de R$ 1.000. uhum, Aí a pessoa foi lá e te pagou em dinheiro, 10 notas de R$ 100. Ah, sim, Jardel. Então ninguém sabe, essa dívida não existe, porque ninguém sabe. Só que a grande alma sabe. E você exato. está roubando dinheiro do governo. Porque quando você dá sem nota, você está deixando de pagar imposto. Porque esses R$ 1.000 seria parte, sei lá, R$ 900 seu, R$ 100 de impostos. Estes Uhum, R$ 100, quando você não declara, você está pegando para você um dinheiro que é do governo. Ele sim. vai te cobrar? Não, porque você não está gerando essa dívida a princípio. Só que esse dinheiro, esses R$ 100, ele se torna a gente pode dizer até amaldiçoado da gente, né, ô Patrícia? O que você acha? Não, e lá na frente o imposto de renda, que hoje a Receita Federal cruza tudo, Pode encontra chegar, essa né? pessoa e a pessoa fala: nossa, vou ter que pagar um horror pro. E quando você olha o horror que você vai pagar, porque tem multa, juro e não sei mais o quê, se você lá naquele momento tivesse pago da forma certa, feito certo, se contentado com esse pagar, porque muitas vezes, Jardel, isso também é importante. Muitas vezes as pessoas falam assim: eu não vou pagar, porque a gente paga um absurdo, o governo não faz nada. Mas você Uma fez a coisa, sua parte. uma coisa Você não tem nada a ver com a outra. precisa fazer a sua parte. Um erro não pode justificar o outro. A falha em algum lugar não pode justificar a sua. Porque quando nós andamos na linha, quando nós fazemos aquilo que é correto fazer para o nosso trabalho fluir, nós prosperamos. Não tem como não prosperar, né? A gente aqui emite nota fiscal de 100% do serviço. Inclusive quando o aluno não quer, porque às vezes o aluno, por questões, sei N, lá, eu não entendo, tá? por N questões, é. É raro, né? Mas às vezes o aluno fala assim, eu não quero nota. Mas por que você não quer nota? Aí tem até uma teoria da conspiração, sabe, Patrícia? Porque daí o governo vai saber aonde eu estou Eu estou gastando gastando, é. dinheiro e tal. Sabe o que eu faço? Emito nota fiscal sem tomador. Simples assim. Ou seja, eu estou dizendo para o governo que eu emiti um serviço que Sim. o meu cliente não quer. Mas aí sim você fica leve. Então, essa ideia, pessoal, de que a dívida que não é gerada, ou seja, você deu uma enganada, mas essa dívida ainda assim Ela está ali, existe. né? E Ela aí está ali, latente. Em ela, algum momento ela vai aparecer, né? ela vai aparecer. Vai É. aparecer e tem gente assistindo essa live. Tô até sentindo aqui, viu, Hum, Patrícia? Que a gente sente as coisas. Eu tô sentindo que tem muita gente assustada pensando o tanto de serviço que já fez na vida sem dar nota fiscal e recibo. Sim. o Jardel, você sabe que eu, muito recentemente, tive uma questão até com a Hotmart, que eu fiz uma parceria, e na hora de colocar lá o negócio do curso, a pessoa não pediu para colocar os dados para emissão de nota. Eu quase fiquei maluca para resolver isso com o meu contador, né? Porque
o dinheiro entrou, eu tenho que justificar em algum lugar que esse dinheiro entrou, né? E aí nem a contabilidade estava achando um jeito de resolver com a Hotmart É, essa questão, né? Hoje, claro, na época eu não entendia como funcionava, eu fiz com um grupo parceiro esse lançamento, e aí hoje a gente já tem o maior cuidado de pedir tudo sim, para não enlouquecer nessa hora, né? é, É é isso aí. importante, é isso. Bom, Amado, que live é, maravilhosa, que é, conversa boa. também, conversa com o mineiro é assim, né? A gente senta, toma um café, um Só pão de faltou queijo o pão e de queijo. Nós temos que marcar um dia, Jardel, para vocês virem para cá, você e sua eu esposa, quero, para a eu gente quero fazer uma conhecer sua live terra. ao vivo, comendo pão de queijo e tomando café. Eu quero conhecer sua terra aí. Eu queria Hum, agradecer a presença de vocês. Mais uma pergunta aqui, mas só dando mais um retorno para esse pessoal que está preocupado. A má notícia é que sim, vocês estão emaranhados com todos os impostos não pagos até hoje. Porém, por outro lado, a boa notícia é que vocês eram protegidos pela bênção da ignorância. Quando a gente não sim. sabe de algo, a cobrança é menor. A partir A de partir hoje, de agora, vocês estão no aço. já É, era. A partir de agora, eu e a Patrícia, infelizmente, ou felizmente, é. tiramos você dessa ignorância, porque essa falta de conhecimento estava deixando você emaranhado e talvez sua vida estava travada exatamente por isso, né, Patrícia? Nesse lugar. Isso. E é tão interessante isso, né, Jardel? Porque, por exemplo, quando a gente paga um serviço e aquela pessoa, mesmo emitindo nota, né? Por exemplo, eu paguei um serviço, aquela pessoa não fez a retenção daquilo que ela tinha que fazer, eu tenho a consciência de que eu fiz a minha parte. Então, eu estou livre Sim, dessa sim, história, né? sim. Se o outro, o que o outro fez depois que eu entreguei o dinheiro é uma É com dinâmica do ele. outro, né? É com ele. Isso. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, Perfeito. andar na É isso mesmo. linha, né? Quando a gente faz a nossa parte, a gente fica em paz. E aí, a gente tem uma crença. Qual que é a crença, assim? Que eu já ouvi muito, tá? Ah, porque daí, se eu não pago imposto, se eu sonego imposto, aí eu aumento o meu lucro. Mas é uma ilusão. Por quê? Porque Sim. você está pegando um dinheiro que não é seu, é do governo. E isso vai emaranhando e travando o Negócio, caminhar esse da é sua o empresa. negócio. Exato. Quanto mais imposto você pagar, seja feliz e grato. Porque quanto mais imposto você paga, mais você ganhou. Então, pagar imposto é para ser o seu boleto mais feliz de você Ô, pagar. Por gente, quê? Porque nós não estamos porcentagem. ganhando nada do governo, viu, eu, Jardel? A gente tem uma pergunta aqui, ó. Me mandaram aqui no privado. É assim: Hum, para onde olhar com esse medo de alguém pedir dinheiro? Isso pode ser a causa de sempre o dinheiro vir e não ficar? Sim, sim. exatamente. Porque, sim, porque se você tem medo de alguém pedir dinheiro, então você trava o dinheiro. Por quê? Porque se você tiver dinheiro, você sabe que alguém vai pedir e você não vai conseguir dizer não. Você já entra e já sai na mesma É, proporção, né? a forma de você dizer não para essa futura pessoa que vai te pedir é nem tendo dinheiro. Para onde que você Exato. tem que olhar? Como que você resolve isso? É você bancar o não. Então você já visualizar assim, ó, eu vou ter dinheiro, vão me pedir dinheiro e eu vou dizer não. Eu vou ter dinheiro, Nem que isso. eu mereço o dinheiro que eu Sim, vou ter, porque eu trabalhei por ele, eu investi em mim para ter isso. Faz parte do meu destino esse dinheiro ter chegado até mim, né? Primeiro você precisa se sentir, inclusive, merecedor de receber esse dinheiro. Porque se você recebe com culpa e com dó de quem não tem, né? Você também não deixa ele ficar com você, né? sim. Nem que isso desagrade o outro, nem que Sim, isso custe certas amizades, nem que isso custe cara feia da sua irmã, nem que isso custe cara feia da sua mãe. Às vezes você sim. vai precisar dizer não, vai desagradar, mas você vai ficar mal no começo, você vai morrer de se sentir culpado, vai sentir o peso. Só que depois de um tempo, as pessoas vão entender isso. E Sim, aí é o você vai preço da leveza, né?
vai ficar leve. Senão, você não vai ter dinheiro, você não vai fazer viagem. Por quê? Como que você vai para Paris? Ou melhor, como que você vai para a África comigo? Estou indo para a África, viu, Patrícia, em julho. Estou Eu levando uma vi, galera para a África. tô doida para ir, gente. Tô doida. Eu vi lá. Eu te vi no Vamos que tem vaga ainda. safari dos mais corajosos do mundo. Isso. Então, se vocês quiserem ir, venha, dá tempo ainda, entre em contato comigo para ir para a África. Como que você vai para a África comigo e vai postar no Instagram? Se vai ter um monte de gente que vai pensar assim, uai, se a Patrícia foi para a Ó África, o ela tá Uai com de novo. dinheiro. Ó o Uai de novo. Então ela tá cheia de dinheiro, eu vou Sim. pedir dinheiro para Patrícia, né? Ela tá indo até para a África, olha só. E aí isso vai acontecer. E aí, você vai deixar de ir para a África por causa disso? Não. Você vai para a África. Jardel, lembrei, eu quero fazer até trazer uma observação. Muito recentemente, uma pessoa que me é muito querida, eu vi ela viajando. E aí eu falei assim, nossa, que maravilha! E ela me respondeu assim, eu e minha mãe pagamos parcelado durante muito tempo para fazer essa viagem. Ela justificou para mim. Eu falei, É, não precisa justificar, tá tudo certo, eu estou muito feliz, tá tudo bem. Mas é. assim, eu vejo que muitas vezes nós somos levados para um lugar de não poder mostrar o que a gente está conquistando. Por quê? Porque a pessoa ela precisa ficar na escassez. Ela precisa, mesmo indo para Paris, quando a Patrícia Sim. pergunta assim: que legal que foi, Patrícia? Ah, eu paguei muito tempo. Olha, tá muito difícil a viagem, euro tá caro. Ela fica. Por quê? Porque ela Fiquei num precisa ficar lugar nesse lugar. ruimzinho em Paris para justificar ter ido, E né? olha, fiquei num hostel, gastei pouco. Não. E tem gente que é assim também, né, Patrícia? Você fala assim, nossa, que roupa bonita, Patrícia. Aí a pessoa fala assim, tava na promoção, lá na C&A. Exatamente. Por quê? Por que você faz isso? É, Bom, Patrícia, que pena, né? Acabou aqui a nossa hora de live. sim, Adorei nossa live. eu Nosso público também. também muito participativo, viu, pessoal? Vocês são demais. É Vocês que verdade. me seguem, sigam a Patrícia, ela é maravilhosa, produz vários conteúdos. Precisamos, Façam os cursos Jardel. dela também. Vocês, seguidores delas, me acompanhem. Eu vou ter também uma constelação coletiva sábado à noite sobre. Olha que interessante, hein, Patrícia? Vai ser dificuldade em cobrar pelos meus atendimentos. Vai ser Olha, essa constelação. que a gente vê muita gente nesse lugar, né? Muita gente nesse lugar. Não consegue colocar preço, não consegue fazer o próprio movimento de fortalecer o seu negócio, né? Que legal. Depois me marca na divulgação que eu vou compartilhar. Sim, Gente, e ótimo. vou dizer uma coisa para vocês que o Jardel trouxe aí, que é muito interessante sobre essa troca e esse respeito pelo trabalho do outro, né? O fato do Jardel falar, façam meus cursos, de eu falar, façam os cursos do Jardel, não nos diminui nem nos enfraquece. Muito pelo contrário, fortalece aquilo que a gente faz. E Não é? isso. Porque eu, quando eu fiz a minha formação, eu estudei com um monte de gente. Um monte de gente. Cada um trouxe a sua contribuição, porque cada um tem um olhar, uma experiência, uma vivência e uma forma de entregar. Então, o Jardel, Jardel, eu sou eu. E isso não nos impede. Por que eu estou falando isso, Jardel? Porque tem gente que eu vejo muito. Vai lá no meu texto, copia meu texto e tira o meu nome. Como Ah, se isso não pode, isso é desrespeito. reforçar o meu trabalho fosse enfraquecê-lo naquele trabalho, né? Gente, valorizem, impulsionem o seu negócio do outro. A gente É. cresce na troca, nós crescemos juntos, né? Isso também é importante você observar no seu negócio. Gratidão, viu, Jardel, Isso imensa pelo convite, pela conversa, pelos seus uais. isso que a Patrícia está falando é muito importante, pessoal, porque nós somos dois professores de constelação. Sim, A Patrícia ela tem 16 cursos, você falou, né, Patrícia? 16. sim. Eu tô abrindo agora, pessoal, depois vocês entrem aqui para ver. A gente está com 7 grupos de estudo e as 4 formações que eu falei. Então, assim, são Já 16 está da em 11. Patrícia Já está em com 11, 11. né? Então, a gente está falando de
27 cursos que nós dois juntos oferecemos. 27. Isso daqui, pessoal, é uma benção. Por quê? Sim. Porque é muito curso para vocês. E quando a gente se indica, a gente fortalece. Inclusive, eu indiquei suas cartas semana passada para um colega, viu? As suas cartas que Ai, eu que achei bom. maravilhosas. As Agradeço. cartas terapêuticas da Patrícia fantásticas. Gratidão. Mistura sistêmico com jornada do herói. Conta aí um pouco, Patrícia, das suas cartas. Faz seu marketing. As cartas, gente, eu não tenho uma caixinha aqui, mas ó, elas são 106 cartas, que elas, cada uma delas traz uma dinâmica sistêmica, biográfica, uma parte da jornada da vida. Eu ancorei em cada uma delas um lugar diferente da nossa alma. E aí vem com um manual que explica de forma leve cada uma das cartas. Então, se você trabalha já com imagens projetivas e associativas, com a aquisição do kit, você já consegue fazer um grande trabalho. Eu tenho tido muita devolutiva positiva das cartas, sabe, Jardel? E Eu aí, achei o para máximo. além disso, eu desenvolvi, não sei se eu vou, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês verem. Eu desenvolvi ferramentas que a gente chama plataformas, né? Uma delas, por exemplo, é essa aqui, ó. É uma Aham. mandala, onde, claro, existe um método devidamente estudado, validado, registrado. Só essa mandala tem 6 formas de aplicação. Nós estamos com a primeira turma já em andamento, as meninas têm trazido muita devolutiva positiva, já estão atendendo com as mandalas. E nós temos uma turma que começa dia 22 de fevereiro. Então, quem Legal. sentir no coração devia aprender o método que eu desenvolvi para trabalhar com as cartas, vai ser muito bem-vindo. E você pode adquirir o seu kit pelo nosso direct, tem um link lá na minha bio também, Sim. que a pessoa só chamar e a gente manda. É uma conversa muito de perto que a gente tem aqui com os nossos clientes e alunos. Jardel, Eu já obrigada, tenho. viu? Eu já tenho o meu kit e o meu é mais valioso ainda porque é de presente. Foi um presente. Exato, fiz O presente questão. vale mais ainda. E eu Exatamente. a qualidade das cartas, pessoal, é linda. Que tem? É sistêmico, jornada do herói, que é mais tem, Patrícia? Biográfica e jornada do Biográfico. herói. É. A gente tem também todos os arquétipos ancorados, Hum. né? Os arcanos maiores e menores do jogo do tarô, né? Do Dessa tarô. jornada de individuação. Então, a gente tem muitas ancoragens dentro dos seres mitológicos e as histórias da mitologia. Então, nós temos muito, dependendo da forma que você vai utilizar as cartas, você utiliza uma das Ó, ancoragens. É um trabalho muito completo, viu? Quem sentir no coração, alguém perguntou aí, chama Cartas Terapêuticas MAPSE. Mapse. Essa Depois vocês carinha aqui. isso, manda um direct para Patrícia que ela passa orientações para vocês. Exatamente. Essa turma nova as aulas vão ser de que dia, Patrícia? Quinta-feira. Quinzenalmente, quinta-feira. De que Né? Vale a horas? pena, gente. Às 8h30, às 10h30. Tá? Então, olha que interessante, né, pessoal? É bem interessante. Para quem gosta de cartas, Sim, de tudo que eu já vi, eu considero o melhor deck de cartas, porque ele é muito completo, pessoal. te Não é só o sistêmico, agradeço, ele Jardel. tem o sistêmico junto com muito. Tanto que a Patrícia falou que é o resultado de uma vida inteira de estudos, né, Patrícia? Falou. Exatamente. Eu fiquei só trabalhando a dinâmica das imagens e da construção das imagens que eu fiz junto com uma artista plástica. Nós ficamos 6 anos trabalhando nisso. Então, assim, foi luta. Mas valeu muito a pena, viu, Jardel? Ele foi muito bem recebido. Nós já estamos indo. Aí, ó. Nós já estamos indo para a segunda edição. Então, quem sentir no coração vai ser muito bom ter vocês, inclusive na nossa formação nesse método, Com né? Muito obrigada, certeza. Jardel. Então a gente finaliza essa live com grande alegria. Estão pedindo aqui no chat para a gente fazer mais live, a gente faz sim. Vamos fazer. Logo, logo a gente inventa mais uma live para vocês. Tá?
E eu desejo para você um ótimo semestre, Patrícia, muito Amém. sucesso para você nos seus Para todos cursos. nós. Muita abundância, né? Muita gente, muita abundância, muito amor, né? Sim. Alguém perguntou também como que faz para assistir a constelação coletiva de sábado à A noite, né? sua. Dificuldade de encontrar. Isso. Entre em contato comigo, tá? O que for a carta, pessoal, manda direct para Patrícia. E a constelação coletiva de domingo à noite, dificuldade em cobrar pelos atendimentos, manda para mim que a gente conversa, tá bom? Sim. E me Beijo para marca, vocês. Jardel, na divulgação que eu vou colocar lá Tá, na minha página também, tá? combinado. Lembra de Beijos, mandar até a o formato próxima. da live. Um beijo. Tchau, Até mais, pessoal. gente. Com Deus. Eu vou te colocar como colaboradora dessa live, Fechou. viu, Patrícia? Me marca lá. Tchau, Tchau, gente. tchau, até Com mais. Deus. Tchau.